Bom dia. João 1, a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então, outro dia, João Batista estava junto com 2 discípulos dele e viu Jesus passando. Daí João Batista comentou, falou, olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Jesus foi o Cordeiro de Deus que realmente tirou o pecado do mundo, porque ele foi morto, foi o Cordeiro mudo, foi sacrificado, se sacrificou para nos dar vida, para nos dar salvação. Então nós vemos que João Batista conhecia, reconhecia, sabia quem era Jesus. Olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Aí os 2 discípulos, quando ouviram isso, deixaram João Batista e começaram então a seguir Jesus. No versículo 38. Então Jesus, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes, que estáis procurando? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? E Jesus disse, vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo isto por volta da hora 10ª. Então, eles estão ali seguindo Jesus. Jesus pega, olha para trás e os vê e fala, vem cá, o que vocês estão querendo? O mestre, né? Chama Jesus de mestre. Falou, mestre, onde você está hospedado? Jesus falou, vem que eu vou te mostrar. Aí mostrou e eles ficaram com Jesus. A partir daquele momento, eles ficaram com Jesus. Ficaram com ele aquele dia. Sendo isso por hora 10ª, quer dizer 4 horas da tarde, pelo horário judaico. Né? Então, isso era aproximadamente 4 horas da tarde, quando isto aconteceu, quando esses 2 discípulos de João Batista passaram-se a seguir Jesus, passaram a ser então agora discípulos de Jesus. Versículo 40. Um dos 2 que ouviram João falar e seguir Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Um destes era o Simão. Era o Simão não, era o André, irmão de Simão, irmão de Pedro, que era um desses 2 rapazes que começaram a seguir Jesus. E desde o momento que eu vira, quando João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. E, muito bem.
No versículo 41. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Então, André foi primeiro atrás do irmão dele, foi atrás de Pedro. E chamou Pedro, Pedro veio, e quando Jesus olhou para Pedro, falou: não, é você. O André tinha ido ao encontro dele, falou: olha, encontramos o Messias, tá? Aquele que nós estamos aguardando. Aí Pedro sempre foi curioso, né? E foi junto com o irmão. E quando chegou lá diante de Jesus, Jesus olhou para ele e falou: vem cá, você é o Simão. Você é filho de João, mas você será chamado Cefas, que quer dizer rocha. Nós temos que entender que Jesus, a maioria das pessoas, quando veio a ele, houve uma transformação. Não tem nome. Quando Jacó veio realmente para o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. Lá no Antigo Testamento nós vemos isso. Falou: não, agora você será chamado Israel, que quer dizer povo de Deus. Agora, quando Pedro vem, né? Jesus fala: não, seu nome é Simão, mas você não vai ser chamado mais Simão. Você vai ser chamado Cefas, que quer dizer rocha. O Senhor, isso é uma das coisas, o Senhor muda totalmente. Quando nós viemos a Ele exige mudança. Nós temos que mudar. A maneira como nós víamos, como nós agíamos, como nós falávamos, tem que ser mudado. Como é que as pessoas te veem? Como é que te chamam? Tem que ser mudado. Ela te chama como o quê? Como fulana, fofoqueira. Fulana, mulher brava, briguenta, ciumenta, nervosa. Tem que ser mudado. Tem que ser chamada agora como uma mulher de Deus. Isso exige mudança. Aquele que brigava não briga mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era adúltero não adultera mais, e por aí afora. Muito bem, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Então Jesus, saindo, foi em direção para Galileia e encontra Filipe. Falou com Filipe: vem, me segue. Filipe era da mesma cidade, da mesma região dos dois irmãos, né? De André e Pedro. Falou: vem, me segue. Versículo 45. Aí Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Filipe agora vai, encontra Natanael e fala com ele: olha, nós encontramos o Messias. Aquele que Moisés escreveu falando que ele viria. Aquele que os profetas falou que
falaram que ele viria, os profetas ali, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós, falou que os profetas falaram sobre isso, nós encontramos ele já veio. Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe foi fazer o convite, né, para Natanael também, para seguir. Falou, vamos seguir, porque nós encontramos o Messias, né? Versículo 46. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Natanael respondeu, mas vem cá, alguma coisa boa vem de Nazaré? Nazaré era considerada uma região pobre, era uma região de mal vista. Então, quando falou que vinha de lá, falou, não, de Nazaré não. É mais ou menos assim, não, se fosse de Jerusalém, se fosse de qualquer outra cidade, mas de Nazaré não. Não, já desmereceu. Nós vimos que Jesus, a origem dele toda é o contrário. A de pessoas pobres, região pobre, desfavorecida. Ele mesmo nasceu, nós vemos que ele nasceu num lugar tipo um curral para animais. Nós vimos que o berço dele foi um lugar de colocar alimento para animal, que é a manjedoura, que é o lugar que coloca para tratar animais. Ele veio de Nazaré. E as pessoas deveriam parar e perguntar, o Senhor, ele é o Criador de tudo, como ele fala na palavra dele, nós vimos aqui no início. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele poderia ter escolhido nascer em um palácio, em uma mansão. Poderia ter tudo. Mas como a palavra dele fala, ele veio para as coisas fracas deste mundo. O Natanael falou, não, vem alguma coisa não, de lá, logo de Nazaré. Como tem muitas pessoas que falam, não. Quem é? Não, qual pastor, qual igreja? Não, qual igreja? Não, igrejinha lá do bairro, aquela pequenininha lá, que nada, pô. Se fosse de uma grande igreja aí, de uma grande denominação, mas de lá não tem. Não tem milagre, o Senhor não está lá. Aí está o erro. Aí foi que o Filipe falou com ele, não, então vem ver. Então Natanael foi, versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito, eis aí o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Então, não, quando o Filipe falou, então vem ver. Então Natanael foi. Aí quando Jesus vê ele chegando, Jesus falou, esse é um verdadeiro israelita, né? Nele não tem, que não tem falsidade. Um homem de Deus, um homem sério, que não é falso, que não é hipócrita. Aí quando falou isso, Natanael olhou para ele e falou, mas de onde você me conhece? Deus falou, olha, muito antes de Filipe te chamar, eu já te vi você debaixo da figueira. Filipe estava antes de Natanael
antes de Filipe chamar Natanael, Natanael estava debaixo de uma figueira, ele estava orando a Deus, clamando. E ninguém sabia disso, só ele estava sozinho. Aí quando ele falou, Jesus falou, não, eu te vi lá debaixo da figueira. Né? Lá que você estava orando lá, a gente viu, foi muito antes de Filipe lá te chamar. Eu já te vi você debaixo da figueira lá orando. Aí quando falou isso, aí caiu a ficha de Natanael e diz assim, em versículo 49, Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Tá, afirmação. Não, agora sim, tu és o filho de Deus mesmo. Você é o rei de Israel, você é aquele realmente que as escrituras falam a seu respeito. Ele passou a crer só por causa de uma pequena revelação que Jesus deu a ele. E olha o que Jesus disse. Versículo 50. Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo das figueiras, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que esta. Quando ele falou, não, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus falou, só porque eu te falei isso? Só porque eu te falei que eu te vi lá? Muita coisa muito maior você vai ver. E viu, nós sabemos disso. Durante o tempo que ele esteve com Jesus, que ele foi discípulo de Jesus, que ele andou com Jesus, nós vemos que inúmeras vezes ele viu o milagre, ele presenciou o milagre de Jesus, curas, libertações. Tanta coisa ele viu. E olha que ele acreditou somente porque Jesus disse, olha, eu te vi lá. Caramba, não tinha condição de ninguém me ver, ninguém sabia que eu estava ali debaixo daquele pé de figo, né, daquela figueira, orando, falando com o Senhor. Falando coisa maior você vai ver. E disse-lhe Jesus, é verdade, vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Afirmação de Jesus para ele. Às vezes nós estamos orando quieto no nosso quarto ou em outro ambiente achando que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Jesus está vendo as nossas orações. Só que Jesus não tem que estar falando o tempo todo. Ele não prometeu. O cara fala, olha, eu estou te vendo você orando. Né? Olha, eu estou vendo que você fez isso de bom, não. Mas pode acreditar que tudo está sendo anotado no seu livro. No livro da vida. Jesus vê as nossas orações. Jesus viu as orações de Natanael. Uma coisa maior você verá. Nós também veremos coisas muito maiores se nós continuarmos firmes nele. João 2, Evangelho de João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus, pelo que dá ao entender, este casamento foi um dos parentes ali de Jesus. Ou melhor, parente de Maria.
Então Maria está ali no casamento, Jesus também foi convidado juntamente com seus discípulos. E estão todos ali no casamento. Então Jesus era um homem sociável. Então não acha, não, ele não. Jesus ia em casamento, como nós vimos aí, Jesus ia frequentar o casa dos fariseus, ele almoçava, ele jantava, ele visitava Marta, Maria, dormia por lá, né? Então ele agora está ali. E de repente acaba o vinho na festa. Uma das piores coisas que poderia imaginar acontecer seria acabar o vinho na festa do casamento. E vem então Maria, comenta com ele, comentando com o filho dela, falou, olha, acabou o vinho. Aí Jesus fala com ela assim, dirigindo para a mulher, então as pessoas começam a falar, não, ele falou desrespeitando. Não, o contrário. Mulher ou senhora em aramaico é um termo respeitoso, né? Com respeito falou com ela, mas vem cá, por que essa tua preocupação? O que essa tua preocupação tem a ver comigo? O que essa preocupação tem a ver comigo? Não vai chegar na minha hora. Não é? Ela veio trazer uma informação para ele. Não é a minha hora ainda. A hora de se apresentar aí, nós vamos ver que foi aqui que Jesus começou, ele iniciou o ministério terreno dele. Foi aqui. No versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, seja que for que ele vos pedir, fazei. Então Maria falou com serventes, auxiliares, as pessoas que trabalhavam, os domésticos da casa, falou, olha, não importa o que ele pedir para vocês, façam. Para ela, fala isso, deixa bem claro que era realmente parentes dela, inclusive que ela tinha até autoridade, né? Nesta casa, nesta família. Fala, o que ele pedir para vocês fazer, vocês façam. Não importa o que seja. E estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Do grego, né? 2 ou 3 metretas em grego dá de 80 a 120 litros no total. Né? De 80 a 120 litros. Portanto, ali tinha então 6 jarros, né, de pedra. Então tinha uma boa quantidade de água. Pelo menos cada um leva em torno de 80 a 120 litros, vamos colocar um pelo outro 100 litros. Então, total ali tinha pelo menos 600 litros. Os 6 jarros de pedra. E aquela água era colocada ali porque os judeus, quando as pessoas chegavam de fora, iam na rua, voltavam, tinham que lavar as mãos primeiro. Tá? Nós já vimos isso, mas já vimos e vamos ver mais à frente. Quando Jesus vai na casa de um fariseu e não lava a mão nem os discípulos, aí ele questiona, os seus discípulos não lavam antes de comer. Aí Jesus dá a explicação, nós chegaremos lá. Mas então tinha aquela água, ela era normal, os judeus tinham exatamente por isso. Então lá estava com 6 vasilhas dessas, dava aproximadamente 600 litros de água. Versículo 7, Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então ele disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre de sala. Eles assim o fizeram.
Então Jesus falou, enche esses jarros. Vocês encheram. Então, se nós formos fazer o cálculo abaixo de 120 que cada um pegava, daria bem mais de 600. Então vamos ficar aproximadamente 600 litros. Mandou encher, eles encheram, falou, agora pega, leva lá pro gerente, pro responsável pela festa, o encarregado da festa. Né? O mestre do cerimônia falou, leva lá para ele. Versículo 9. Quando o mestre de sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Aí, quando levou lá o vinho para o responsável pela festa, ele experimentou um vinho superior a tudo. Maravilhoso. Aí chamou o noivo, né? Falou, vem cá, pô. Todas as pessoas, quando fazem a festa, separam o vinho melhor dá no início. Porque a pessoa ainda ali está sentindo o paladar, mas o vinho inferior deixa para o final. A pessoa já bebeu bastante, já não tem paladar, ou pode já estar meio de foguinho, ou estão com paladar alterado, não vai sentir diferença. Mas faz questão de lembrar que esse vinho que está sendo falado aqui é o que hoje é para nós, o que significa mais ou menos suco de uva concentrado. Porque naquela época não tinha fermentação que nós temos hoje, não é dessa maneira. Não era esse vinho com esse alto teor alcoólico como nós temos hoje, não. Outro tipo. Aí quando eu falo com as pessoas, eu falo, olha, é o suco de uva, este concentrado, se você beber dele uma quantidade grande, você vai ficar de fogo. E pode fazer o teste, vocês verão isso. Então, quando o mestre responsável, o gerente aí da festa, experimentou esse suco de uva, viu que era superior, maravilhoso. Aí chamou o noivo e falou com o noivo, você separou então melhor para o final? Geralmente o melhor é no início, porque ele não sabia de onde vinha o vinho, mas os serviçais ali, os domésticos sabiam. Não falaram nada, mas os domésticos sabiam. Eles sabiam que viraram a água lá, encheram aquelas vasilhas de água e tiraram a água de lá e era vinho. Em qual momento que virou o vinho, que se transformou em vinho, se foi quando tirou da vasilha lá, das metretas, ou se no decorrer do caminho, indo já em direção lá para o mestre sala, o fato é que agora ali era vinho, o que antes era água. Muitas pessoas falam que não entendem esse milagre de Jesus. Inclusive, Edir Macedo disse, tem vídeo dele aí no YouTube, criticando os milagres de Jesus. Fala que é um milagre desnecessário, que não serviu para nada. Mas ao contrário, Jesus iniciou, nós vamos ver que aqui foi o primeiro milagre de Jesus, mostrando a capacidade que ele tinha de mudar, de transformar todas as coisas. Ele começou transformando água em vinho. Ele tem a capacidade de nos transformar, ele transforma tudo. O que ele quiser, tudo que lhe for levado até ele transforma. Nós vimos cheio de erro, de pecado, ele nos transforma em homens e mulheres de Deus. O nosso casamento está destruído, cheio de problemas, levamos a ele transforma, muda, passa a ser um casamento abençoado. Os nossos filhos estão pensamentos errados, pervertidos, nós levamos o Senhor, ele muda.
a nossa situação, a nossa saúde, enfim, ele muda tudo. Milagre não começou, ele iniciou transformando água em vinho, dizendo, eu mudo, eu transformo qualquer coisa. Versículo 11 fala, com esse deu Jesus princípio, ou seja, início, a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o próprio versículo 11 deixa bem claro, com esse se deu Jesus princípio, início a seus sinais. Começou o seu ministério. O primeiro milagre que Jesus fez foi aqui. A pessoa fala, não, Jesus era novo, era pequeno, ele fez milagre. Não fez nada, não. Aqui a Bíblia fala, o primeiro foi aqui. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Depois das festas e tudo mais, esse parente ele tinha operado esse milagre. Ele, com Maria, os discípulos, e todos desceram, foram para Cafarnaum. Ele, então, agora já tinha revelado-se e já tinha feito o primeiro milagre. Muito bem, nós lemos hoje o Evangelho de João, capítulo 2, até o versículo 12. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.